Bom, vamos corrigir a questão 1 da lista 12. Se você precisar, caso você tenha alguma dificuldade para entender esse vídeo, pode voltar e assistir primeiro o vídeo breve revisão sobre frações equivalentes, adição, multiplicação, divisão de frações, etc. Vai ter duas partes, parte 1 e parte 2. Você pode assistir primeiro e depois volta para cá. Quem conseguir assistir aqui direto, está tranquilo. Tá? Então, se tiver dúvida, volta e assiste os dois vídeos primeiro, parte 1 e parte 2 da breve revisão sobre frações equivalentes, adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Bom, então vamos começar por aqui. É preferível escrever sempre uma linha embaixo da outra, o sinal de igual bem alinhadinho, para não haver perigo de vocês confundirem, nem quem for corrigir a questão. Então, aqui você tem uma adição e uma divisão. Nós fazemos primeiro a divisão. Então, 2. O que você não for fazer, você repete para que continue igual. Se você escrever igual a 3 quintos dividido por 9, para depois somar com 2, e colocar um igual aqui, vai ficar uma igualdade errada, né? O que você não for fazer, você repete e vai respondendo o que puder ser respondido naquele momento. Então vamos lá. Vou repetir o 2, porque eu não consigo somar agora, e vou resolver primeiro isso aqui. Mas como é que nós dividimos fração? Pega o primeiro número e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de 9 é 1 sobre 9. E agora 2 mais, como é que multiplica a fração? E aqui 5 vezes 9. Aqui quem quiser simplificar logo pode fazer isso. Fica até mais simples. Quem preferir fazer isso aqui, ó. Não é obrigado, pode fazer de outro jeito, mas pode simplificar. Você tem 3 vezes 1 e aqui embaixo você tem 5 vezes 9. Então você poderia ter feito assim. 3 sobre 9. Veja que não vai mudar. Se você olhar para essa segunda fração aqui, do lado direito da igualdade, 1 vezes 3, vai ficar 1 vezes 3. 5 vezes 9, 5 vezes 9. Só mudou a posição. Só que essa fração aqui dá para ser simplificada. Então aqui você poderia escrever assim. Veja que 3 nonos é a mesma coisa que 1/3. É só dividir 3 por 3 e 9 por 3. Né? Assiste lá o vídeo de fração equivalente se tiver dúvida. E 1 sobre 5. E aqui você já acha logo 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 5 é 15. Pronto. Pode fazer assim. A outra alternativa é fazer 3 sobre 1, 5 vezes 9. Faz normal, sem simplificar logo. É possível simplificar logo. Divide o 3. Vamos fazer aqui direto, né? 1 vezes 3 é 3. E 9 vezes 5, 45. Repara que essa fração e essa são frações equivalentes, mas essa daqui é mais simples. Aí, se você tiver interesse em simplificar depois, é só dividir em cima e embaixo por 3, vai ficar 1. E 45 dividido por 3 é 15. Vai dar a mesma coisa, certo? Então aqui, nesse ponto, você pode escolher qualquer uma dessas duas maneiras. E pode seguir com 3 sobre 45 e deixar para simplificar só no final também. É uma possibilidade, tá bom? De qualquer modo, aqui, eu vou colocar a maneira mais simples. Sim, a outra maneira que pode fazer também, se você tiver segurança para fazer isso, é o seguinte, já coloca direto aqui. Você vai dividir esse 3 por 3 e esse 9 por 3. Por que você vai fazer isso? Porque você pode separar eles aqui, igual eu fiz, né? Você pode reorganizar esses números aqui, de tal modo que você fique 3 sobre 9 e 1 sobre 5. Na multiplicação não vai mudar. Se você tiver segurança para fazer isso, só faça se você tiver segurança. Não, se não souber o que está fazendo, faz do jeito pior possível, mas faça correto. Aqui, dividindo, se você dividir esse 3 por 3, vai dar 1. Esse outro 1 repete. Aqui 5. Como você vai dividir esse 9 por 3, vai ficar 3. Quem quiser fazer assim, direto pode fazer, não tem problema. Tá? Pode colocar direto assim. Tá? Mas se você fizer isso, saiba o que está fazendo, para não fazer errado. Não consegue fazer direto, está em dúvida? Faz do jeito mais sofrido, mas desde que seja correto no final. O que importa é que esteja correto. Tá bom? Então aqui, como eu já fiz a conta, eu vou colocar direto aqui para a gente ganhar tempo. 2 mais, isso aqui eu sei que vai dar 1 sobre 15, tá bom? Mas poderia seguir de diversas maneiras. Poderia seguir assim, enfim. E aqui também a gente já sabe como é que faz, né? Vou fazer direto, mas quem tiver dúvida pode fazer detalhado, né? 2 mais 1 sobre 15. Isso aqui, quem tiver dúvida pode fazer. Tem gente que prefere fazer assim, né? 2 sobre 1 mais... E aí multiplica em cima e embaixo por 15, vai ficar 30 sobre 15 mais 1 sobre 15.
E aí fica 31 sobre 15. Pode fazer assim. Ou, enfim, vou fazer direto. Eu vou multiplicar esse cara por esse, né? Vai ficar 30 sobre 15. Veja que 30 sobre 15 é 2. Dá no mesmo, né? 30 sobre 15 é 2, beleza? Mas quem quiser fazer direto, colocar 31 sobre 15, tá correto, não tem problema. Daqui já pode pular direto para 31 sobre 15, porque você vai multiplicar 15 vezes 2 é 30, mais 1, 31 sobre 15. Quem conseguir fazer direto, pode colocar na prova, não precisa ficar detalhando. No meu caso, eu vou fazer um pouquinho mais, passo a passo. 15 vezes vai ficar 30 sobre 15, isso aqui é 2, 30 dividido por 15 é 2. De novo, quem quiser fazer direto, não tem problema. 31 sobre 15, e aqui não dá mais para simplificar. Essa é a maneira correta que você deve escrever para ficar organizado e não ter perigo de escrever uma igualdade errada. Você coloca igual, 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 embaixo um do outro, e aí você vai colocando o que você for fazer logo, você faz a conta, e o que você não for vai repetindo, para garantir que isso aqui é igual ao que está em cima, esse aqui é igual ao que está aqui logo acima, e por aí vai. Se você fizer, professor, mas eu fiz essa conta aqui primeiro e depois somo com 2 no final, então não coloca, aí fica desorganizado, porque você vai fazer uma conta e se colocar o igual já está errado, né? Enfim, se colocar o igual tem que repetir tudo que você não está fazendo no momento, tá bom? Então, essa é uma maneira de fazer organizado. Vamos para a próxima, né? Item B. Igual. E aqui como é que eu divido frações, né? Pega a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é 50 sobre 90, o inverso de 50 sobre 90 é 90 sobre 50. E aqui essa conta dá para fazer também, então eu vou fazer logo. Como é que multiplica 20 vezes 30 sobre 500? É 20 vezes 30, tudo isso dividido por 500. Se você faz uma coisa aqui, não precisa repetir tudo de novo para depois fazer a outra. Vai fazendo o que dá para fazer na primeira vez. Aqui dá para fazer duas coisas. Primeiro, ajeitar isso aqui, né? Transformar essa divisão na multiplicação. E aqui já consigo colocar isso direto, tá bom? Inclusive, se quiser colocar a resposta logo direto, colocar 6/5 já pode colocar. Mas eu vou fazer um pouquinho passo a passo para que quem esteja assistindo tenha um pouco de dificuldade e consiga entender. Mas quem tem segurança para fazer direto, pode ir fazendo mais direto, para economizar espaço, não tem problema. Mas cuidado para não resumir demais ao ponto de não ficar claro, ou então você mesmo se atrapalhar. Então aqui, bom, isso aqui dá para simplificar, né? Então você pode multiplicar 25 vezes 50, não está errado. Mas veja que é melhor simplificar logo, né? Eu vou até fazer uma outra folha aqui, e para ficar mais enxuta a minha correção aqui. Ó, veja, eu tenho 18 vezes 90, e embaixo eu tenho 25 vezes 50. Tá? Então aqui, veja aqui, 18, o 90 é 9 vezes 10, né? Aqui tem o 25, e o 50 é 5 vezes 10. Então, se você separar aqui esse 10, vai ficar 10 dividido por 10 é 1. E 1 vezes outro é só 1. É por isso que o pessoal lá dos cursinhos da vida, e não está errado, né? Por que pode, entre aspas, cortar o zero? É porque, na realidade, você pode fazer isso aqui, ó. Multiplicar e separar, que vai ficar 10 décimos. Só que 10 dividido por 10 é 1. Então, fica só o resto, porque 1 vezes a outra parte é outra parte. Isso é equivalente a dividir 90 por 10 e 50 por 10. Dividindo 90 por 10... dá 9, dividindo 50 por 10, dá 5. Então, se você dividir o de cima e de baixo por 10, funciona também. Beleza? Ou, separando, você pode ver que isso aqui vai dar 1. Fica só... assim, mais preciso, ficaria assim. 25 vezes 9 quintos, vezes 10 décimos. Pronto, repare que quando você multiplicar tudo isso, vai dar isso aqui. Multiplicar tudo de baixo, vai dar a parte de baixo daqui. Só que 10 décimos é 1. É por isso que, entre aspas, você pode cortar o zero. Porque o 90 é 9 vezes 10 e o 55 vezes 10. E se você dividir por 10 em cima e embaixo vai dar 1. Então, eu vou colocar isso aqui. Vai ficar 18 vezes 9. Vai dar 160. Eu vou colocar aqui 18 vezes 9. 25 vezes 5. Mais a mesma coisa com esse outro. Ó. Aqui você tem 20 vezes 30 sobre 500. Aqui você pode colocar 600 sobre 500. Isso vai dar 6/5. Certo? Que é tranquilo. Mas, de novo, né? Tem gente que só pega... Tem um zero aqui, corta um de baixo, pega daqui, corta... Não está errado. Porque, na realidade, o que ele está fazendo é 20 vezes 30 é 2 vezes 10. O 30 é 3 vezes 10. E o 500 é 5 vezes 100. Só que o 100 é 10 vezes 10. Aí, de novo, separando tudo, os 10 com os 10, né? Vai ficar 10 dividido por 10 vai dar 1. Esse 10 com esse 10 vai dar 1 também. Dividindo vai ficar só 2 vezes 3, 6. E o 5 embaixo.
Por isso que o pessoal pode, entre aspas, cortar zero. Mas tem que ter muito cuidado com esse negócio de cortar zero. Se você não souber exatamente o que você está fazendo, você pode errar a conta de graça, né? Então tem que ter cuidado. O que você está fazendo é isso, né? É separar essa coisa bonitinho. Né? Fica assim, 2 vezes 3 vezes 10 vezes 10. E aqui vai ficar 5 vezes 100, né? Tanto faz. Para que essa fração aqui, ó, quando você multiplicar tudo isso, você volta para cá. Vai ficar 2 vezes 10 é 20, 3 vezes 10 é 30. Aqui é 1 vezes, parece um dividido, ficou desorganizado. Não faça isso jamais na prova, tá? Isso aqui não existe. Tentei fazer rápido e acabo fazendo besteira. Mas a ideia é essa, você pode separar esses 10 de cima com os 10 que tem embaixo, e aí vai dar 1. Né? Isso aqui dá 1 e fica só 2 vezes 3 e o 5. Então, entre aspas, você pode cortar os zeros. De qualquer modo, isso aqui é 6 quintos. Isso aqui é 6 quintos. Voltando aqui para a nossa conta original. Isso é 6 quintos. E aqui não tem choro, né? Aqui não tem jeito, você tem que fazer essa conta. É triste quando o matemático chega numa hora dessa que ele não pode mais simplificar nada, que ele tem que fazer a conta. Mas, enfim, essas coisas acontecem na nossa vida. 25 vezes 5 é 125. 18 vezes 9 é 162. Mais... E aqui eu tenho 6 quintos. Só que eu vou somar com 125 aqui embaixo, né? Então, esses 6 quintos... Né? Não, veja, 6 quintos. Você deve transformar essa fração em uma fração equivalente que tenha o mesmo denominador do 125. Quem é que você multiplica por 5 para dar 125? É só multiplicar por 25. Lembra? Fração equivalente. Tem que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, que na realidade tu estás multiplicando por 1. Aí vai ficar 6 vezes 25 é 150. E 5 vezes 25 é 125. Pronto, aí eu tenho o mesmo denominador. Então aqui você pode fazer direto ou pode fazer esse passo a passo, mas eu vou preferir fazer direto por conta do meu espaço. Vai ficar 150 dividido por 125. Certo? O que você fez foi multiplicar o 6 por 25 e o 5 também por 25. E agora aqui é só fazer a conta normal, né? Como o denominador é igual, vai ficar 125. E aqui é só somar 162 mais 150, 312. Beleza? E aqui, nessa questão, tem que ter cuidado porque eu quero uma fração irredutível. A ideia é simplificar essas expressões até obter uma fração irredutível. Será que o 312 sobre 125 é uma fração irredutível ou dá para simplificar esse negócio? Bom, para você ter certeza disso, é só pensar o seguinte, 125, é só lembrar do segundo bimestre. 125, se você decompõe um produto de fatores primos, isso é 5 vezes 25. Mas o 25 é 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Então, essa é a decomposição do 125 em um produto de fatores primos. Ora, o 312, quem lembra de novo do segundo bimestre, sabe que esse número não é divisível por 5. Né? Porque para um número ser divisível por 5, o algarismo das unidades deve ser 0 ou 5. Como o algarismo das unidades não é 0 nem 5, é 2, significa que esse número não é divisível por 5. Mas isto, por sua vez, significa que o 312, quando você decompõe um produto de primos, nenhum dos fatores primos vai ser igual a 5. Então não tem como simplificar, não tem como dividir. Né? Já que os únicos fatores primos do 125 é só o 5. Então, se tivesse que simplificar alguma coisa, deveria aparecer um 5 na decomposição do 312. Como o 312 não é divisível por 5, não dá para simplificar. Então, essa fração é irredutível. Tá bom? Aqui nessa daqui também eu não comentei, mas o 31 é primo. Então, para essa fração poder ser simplificada, eu deveria ter um fator de 31 aqui, 31 vezes alguma coisa. Como não tem, já é irredutível. Agora vamos para a última, a letra C, dessa questão 1. E aí vamos lá. Igualdade de novo, bonitinho. E aqui, novamente, eu tenho diversas alternativas de começar a fazer essa conta, né? O meu interesse aqui é calcular a raiz quadrada de 1.600 dividido por 400. Uma maneira de fazer, né, quem lembra das aulas presenciais, é o seguinte. Quando você está calculando a raiz quadrada, explicamos o porquê. Não vou fazer isso agora de novo para não ficar o vídeo longo. Você pode calcular a raiz quadrada de 1.600. Tem a ver com o fato de que quando você multiplica, muda a ordem. Quer dizer, muda a ordem não. Quando você multiplica frações, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então é por isso que você pode fazer isso aqui. Mas não vou entrar em detalhes por conta
tamanho do vídeo. Explicamos isso nas aulas presenciais. Bom, raiz quadrada de 1.600, estou dizendo uma maneira que você pode fazer. Raiz quadrada de 1.600 é 40, né? Porque 40 vezes 40 dá 1.600. Raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 é 400. Você poderia ter pensado isso assim, ó, 1.600 é o quê? É 16 vezes 100. Eu estou interessado em achar um número que multiplicado por ele mesmo dá 1.600, né? Bom, o 16 é 4 vezes 4 e o 100 é 10 vezes 10. Se o número não for fofinho, bonitinho, redondinho como esse aqui, pode decompor em um produto de primas que dá certo. Nesse caso aqui, como tem zeros, é tudo de bom. Fatorar número aqui. Decompor o número que tem zero é maravilha. E agora, pronto, eu tenho dois fatores iguais aqui, ó. 4 vezes 10 e o outro 4 vezes 10. Então pronto, isso aqui é 4 vezes 10 vezes 4 vezes 10. Quando você multiplicar todos esses 4 fatores aqui, vai dar 1.600. Mas aqui eu já tenho o que eu quero, né? Eu quero dois números iguais. 40 vezes 40. A maioria dos alunos faz isso aqui mentalmente, sem nem pensar nessa divisão toda. Já é 40 vezes 40, acabou-se. 1.600. Mas é daqui que surge a ideia. Tá? 40 vezes 40, 1.600. E o 400 é a mesma coisa. O 400 é 4 vezes 100. Só que o 4 é 2 vezes 2 e o 10 é 10 vezes 10. Só que agora dá para juntar. O 10 vezes 2 é 20 e 10 vezes 2 é outro 20. Então isso aqui é 20 vezes 20. 400. Certo? Bom, e agora você pode simplificar esse troço. Dá para dividir em cima e embaixo por 20, né? Ou simplesmente dividir 40 por... Lembrar que uma fração é uma divisão. Isso aqui é 40 dividido por 20. Quanto que é 40 dividido por 20? 2. 2 vezes 20 é 40, né? Ou divide em cima e embaixo por 10, vai ficar, enfim, 4 meios, e 4 dividido por 2 é 2, enfim. Mas não precisa, é só lembrar que são divisão. 40 dividido por 20 é 2. Se não desse para dividir direto, aí você poderia simplificar. Se fosse uma fração mais esquisitinha, você poderia simplificar. Nesse caso, tranquilo. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é a seguinte. 1.600 sobre 4. Esse aqui dá para fazer tranquilo, né? Vamos simplificar logo essa fração. Dividindo em cima e embaixo por 100, vai ficar 16 sobre 4. Só dividir 1.600 por 100, 400 por 100. E agora, 16 dividido por 4 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Nesse caso ficou mais fácil. Simplificar logo para depois fazer a conta. Tranquilo? Então eu vou colocar o 2 aqui direto para a gente ganhar tempo. Isso é 2 dividido por... Então vamos colocar a raiz quadrada de 4 para ficar um passo a passo mais ou menos. Ficou feio, né? Não faça isso na prova, tá? Por favor. Vou fazer assim, raiz quadrada de 4, porque 1.600 dividido por 400 é 4. Nem sempre dá para simplificar. Se não der, você pode fazer desse jeito, tá bom? Dividido por 1/4. Mas aqui é outro caso, dá para simplificar esse negócio, né? É só lembrar que 3.000 é o dobro de 1.500. Então divide em cima por 1.500 vai dar 1. Divide 3.000 por 1.500 vai dar 2. Isso aqui elevado a 2. Mais 2 menos. Todo número elevado a 0 é 1. Então vou colocar 1 direto. Agora a raiz quadrada de 4 é 2. Quanto é 1/4 mais 1/2? Pode fazer direto quem souber, tá? Mas eu vou fazer passo a passo aqui. Eu preciso ter o mesmo denominador, como aqui tem 4 aqui tem 2, eu vou multiplicar essa fração em cima e embaixo por 2. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. 2 menos 1 é 1. Veja que dá para fazer essa conta logo, então não precisa repetir tudo. O que dá para fazer, vai fazendo, né? Enfim, agora 1/4 mais 2/4 são 3/4. Tudo isso está elevado ao quadrado. Mais 1. Bom, agora o que é 3/4 ao quadrado? 3/4 ao quadrado é 3/4 vezes 3/4. 3 vezes 3, 3 ao quadrado, né? 4 vezes 4. Poderia ter feito direto, né? Poderia ter colocado logo 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Né? Isso aqui é 9 sobre 16. É claro que aqui é fazer 9 sobre 16, né? Fiz isso aqui só para dizer que você poderia ter feito isso aqui direto. Tá? Isso é 9 sobre 16. Você vai multiplicar o 3/4 por ele mesmo 2 vezes. Vai ficar 3/4 vezes 3/4. 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Então isso aqui é 9 sobre 16 mais 1. Fiz com a letra muito grande, né? Não vai querer caber aqui. Agora isso aqui, como é que divide fração? Multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. 16 nonos mais 1. Correto é escrever com a letra menor para caber. Vou ver se vai caber aqui. Vamos forçar a barra, né? 2 vezes 16 é 32 nonos mais 1. Só que esse 1 eu posso escrever logo direto, 9 nonos, para poder somar. Esse aqui é 1. Tá?
E agora 32 mais 9, 41 nonos.